Desculpa aí os probleminhas técnicos, mas nada que impeça a nossa aula. Vamos aqui agora para os assuntos mais exigidos do SSA2. E nós vamos iniciar com a industrialização do Brasil, esse processo industrial. Nos últimos 2 anos do processo de ingresso, nós temos quatro questões muito importantes que nós vamos trabalhar elas no decorrer das nossas aulas. Nós vamos dividir essas aulas do processo de industrialização e hoje nós vamos começar com o processo histórico, certo? O Brasil é uma das nações mais industrializadas do mundo. Por quê? Dentro desse setor industrial brasileiro, nós temos indústrias tradicionais até as indústrias de ponta. Então o Brasil tem completa essa questão industrial. Precisa melhorar? Precisa atender às exigências do mercado? Precisa. Mas o Brasil, mesmo assim, está nesse patamar que falei para vocês. O processo brasileiro foi lento, foi tardio e foi problemático. E esses fatores nós vamos entender aqui na aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá. Ó. O Brasil, até 1930, do período colonial até 1930. Por que até 1930? Porque em 1930, que é a nossa próxima aula, com o governo de Getúlio Vargas, o Brasil começa a dar seus primeiros passos da industrialização. Tardio, sim, mas mesmo assim iniciou. Então, até 1930, o Brasil era conhecido como um país agroexportador. Hoje ainda é agroexportador, mas eu tenho outros setores da economia, certo? Até 1930, o Brasil era apenas um país agroexportador. E de que maneira, como teve início esse parâmetro de agroexportador? Da época do Pacto Colonial. Pacto Colonial, as normas, as leis, as regras que a metrópole, no caso Portugal, colocava para o Brasil. E o Brasil tinha que ter exclusividade econômica com Portugal. Não podia ter transações econômicas a não ser com Portugal. Então, a metrópole ela expandia seu comércio e explorava, claro, a colônia. Então, o papel da colônia era fornecer produtos primários, fornecer matéria-prima. Então, a metrópole manufaturava esse produto, distribuía pela Europa, manufaturava, e a colônia ainda tinha que consumir esse produto melhorado, manufaturado. Então, era uma exploração muito grande. Ó. A colônia, no caso o Brasil, fornecia matéria-prima, a metrópole distribuía essa matéria-prima por toda a Europa, o produto era melhorado e o Brasil ainda tinha por obrigação de consumir esse produto manufaturado. Então isso atrasou muito o Brasil, atrasou bastante o Brasil, certo? Então, enquanto o mundo ali já começava, depois de alguns anos, o mundo começava a culminar com o que ia dar início assim, à primeira Revolução Industrial, Portugal impedia a entrada de qualquer estabelecimento no Brasil. Portugal temia que alguma elite fabril, certo? Alguma elite que viesse colocar um início de indústria no Brasil, Portugal temia que essa elite reivindicasse o domínio da nação. E isso atrasou bastante o Brasil. Só depois, com a chegada da família real, realmente, no Brasil, por volta de 1808, então, essa restrição ela é eliminada. Mas, mesmo assim, o capital brasileiro não conseguia disputar com o investimento estrangeiro. Por quê? Por conta desse atraso aqui. Tranquilo? Então, foi deixada uma herança. Depois de muitos anos, foi deixada uma herança para o Brasil. Essa herança aqui, ó, que nós colocamos, que vocês podem pesquisar à vontade em outras fontes, o arquipélago econômico. Realmente o arquipélago econômico. É como se no Brasil tivesse pontos isolados, igual a ilha, certo? Aquele pedaço de terra rodeado por água, então isolado. Então a produção brasileira de produtos primários era isolada. Por isso que dizia arquipélago econômico. Uma herança deixada do período colonial. Então a organização do espaço econômico do Brasil ficou por muito tempo, até 1930, dessa forma. O norte produzia borracha, o nordeste, especificamente aqui nessa herança, Pernambuco, produzia cana-de-açúcar, o sudeste ali com o café e o sul com a pecuária. Só que toda essa produção, segundo ano, ela era feita aqui no Brasil, só que era exportada, vendia para outros países. Porque o mercado interno brasileiro
ele não tinha condições de consumir essa produção. Então era mais viável, mais rentável, com certeza, vender toda essa produção para outros países. E isso também era ruim porque o brasileiro não tinha poder de compra. Não tinha poder de compra. Por isso que toda a produção era exportada. O mercado interno brasileiro era enfraquecido porque dependia muito do mercado externo, dessas exportações. Beleza aí? Ó, então, por muito tempo, até 1930, o Brasil era assim, ó, agroexportador, vocês sabem o porquê agora. O Brasil tinha uma grande dependência tecnológica, ainda tem até hoje essa dependência tecnológica. Muitos dos nossos produtos, eles são importados, vindo de outros países, mas a dependência era bem maior antes. E o Brasil dependia também muito do mercado externo. Nós começamos a ganhar força, o mercado interno ganha força realmente a partir de 1930, que é a nossa próxima aula. Então isso dificultou bastante para o Brasil. Nós vamos aí ter início com Getúlio Vargas, depois com Juscelino Kubitschek no plano de metas, lá por volta de 1956. Então, é muito importante aí esse contexto histórico para entendermos algumas questões. Tanto é que o SSA, ele exigiu uma questão dessa. Não se preocupe, vou ler para vocês e vai estar disponível essa questão. A questão 35 de Geografia, certo? Do SSA 2, do processo de ingresso de 2020, ela fez da seguinte forma. As características do processo de desenvolvimento do Brasil possui raízes profundas, desde a época do período colonial. Show de bola. Muitas delas remontam ao processo do descobrimento e à ocupação do território, certo? Enquanto outras foram estabelecidas em períodos de exercício de poder por alguns grupos, os governos que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, ou segmentos sociais específicos que conseguiram instituir suas perspectivas de sociedade. Então vejam aí, ele está pegando aí como iniciou, certo? Porque nós temos todo o assunto, nós temos que focar no processo histórico, não focar só na atualidade, certo? Aí ele vai fazer a seguinte pergunta: considerando a temática do texto, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá? Preste bem atenção. Afirmativa 1. No processo inicial de colonização, o Brasil estava organizado segundo os interesses econômicos da metrópole. Isso aí, até então, está correto. O Brasil era organizado de acordo com o que Portugal queria, justamente por conta do pacto colonial. Embora internamente tenha ficado submetido à influência de oligarquias agrárias. Essa alternativa aí está correta, porque o Brasil era submetido às questões de Portugal, mas claro que tinha aqui pessoas que atendiam para controlar, para fiscalizar, para administrar todas essas leis que Portugal colocava com o pacto colonial. Essa alternativa 1 aí está correta. O 2, a economia brasileira funcionou durante muito tempo, predominantemente em função de interesses externos. Justamente foi isso. O Brasil produzia e vendia, produzia e exportava. O mercado interno não tinha essa valorização. Ou seja, exportando matéria-prima que possuía maior aceitação no mercado. Por muito tempo, ainda hoje é assim o Brasil, mas na época do período colonial até 1930, isso era bem mais avassalador. Esse 2 aí está correto. 1 e 2 estão corretos. 3. O café já era o principal produto brasileiro de exportação na década de 1840. Embora, na segunda metade do século XIX, a produção cafeeira tenha vivenciado profundas transformações. Essa opção aí, pessoal, ela não está correta pelo seguinte fato. Ele vai dizer que na segunda metade do século XIX é que a produção cafeeira vai sofrer um grande impacto. Que impacto foi esse que nós vamos ver na próxima aula? É justamente a crise de 1929. E olha aí a importância dos anos, de se ligar nas datas. Certo? Ele vai dizer que o grande impacto foi aí na metade do século XIX. E, na verdade, eu vou ter um impacto aí realmente na segunda década do século XX, porque o ano é de 1929. Tranquilo aí? Então, por isso que, veja, uma informação bem específica
Então, essa 3 aí está errada. 4. Um padrão triangular de comércio foi estabelecido entre a agricultura, certo? O grande produto brasileiro, o setor primário, a indústria e o mercado exterior. O Brasil dependia muito do mercado externo, demais, certo? Podendo esse padrão ser visualizado no processo do crescimento brasileiro a partir da década de 1930. Como eu falei a vocês, eu só vou ter uma integração econômica com a indústria no Brasil a partir de 1930. Como eu falei para vocês, até 1930, dando início do Pacto Colonial, o Brasil era um país agroexportador. Os primeiros surtos da indústria brasileira eu vou ter após, quando termina aí esse período do Pacto Colonial, eu vou ter surtos, mas eu não vou ter dado início, não vou começar engateado aos primeiros passos. Os primeiros passos da industrialização do Brasil é a partir de 1930, certo? Então, esse 4 aí está correto. 5. A economia atinge diretamente a vida das pessoas, das empresas e do país. Assim sendo, o Brasil possui uma estrutura de produção grande e complexa, que evolui e apresenta a cada momento novas exigências, justamente. Já que o Brasil teve um atraso muito grande, Vê bem, gente, quando o mundo já está aí, dando início à terceira revolução industrial, o Brasil está começando o processo industrial dele. Por volta de 1950, eu já tenho aí dado uma partida na terceira revolução industrial, e o Brasil vai dar início à sua primeira revolução industrial, vamos dizer assim, em 1930, começou aí os primeiros passos. Então foi de uma forma muito lenta, foi de uma forma tardia, problemática, acelerada. Então o Brasil se prejudicou muito. Foi um processo aí que teve que sofrer muito para poder chegar ao que nós estamos hoje, para não ficar muito para trás. Mas não só foi o Brasil, não. Várias nações também passaram por essa mesma situação, principalmente no que se refere ao continente americano, tranquilo? Então essa 5 aí está correta. Sabendo todo desse conteúdo, nós iríamos marcar a questão, a letra, certo? A letra E, apenas 1, 2, 4 e 5 estão corretas. Beleza? Na próxima aula nós vamos começar aí os governos Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Fique em casa.